Olá, boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos logo dar início, né? Só aguardar mais um pouco, enquanto alguns outros entram, né? Gostaria desde já de agradecer a presença, a participação do presidente da subseção de Juazeiro do Norte, né? O Dr. Vavá, e do presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Juazeiro do Norte, Dr. Pedro Wendel, né? Essa live, né, o evento de encerramento da nossa Semana de Direito Empresarial, que teve início no dia 15 de junho, certo? Abordando diversos temas, né? O Dr. Pedro Wendel iniciou com o Dr. Abimael, certo? Presidente da Comissão Estadual de Direito Empresarial da OAB do Ceará, né? Tratando sobre iniciação, advocacia empresarial e seguiram, né, diversos temas, né? Como as transformações no direito tributário, teletrabalho, a importância da arbitragem, né? Ontem esteve comigo o Dr. Isaías falando sobre medidas para mitigar os efeitos da crise empresarial em Portugal, né? E hoje, né, nós iremos abordar os deveres fiduciários dos administradores na crise empresarial, né? Fico feliz com o aceito do convite, né? Tenho aqui comigo hoje o professor Rodrigo Telechea, né? Ele que é advogado e doutor em Direito Comercial pela USP. Professor, muito obrigado, né, por participar, por estar aqui conosco nesse evento de encerramento. O senhor tem a palavra. Tá bom, boa noite, Marcos. Boa noite aos demais, né? Em primeiro lugar, estão me escutando bem? Sim? Sim. Em primeiro lugar, é um enorme prazer, assim, uma honra ter recebido o convite. É realmente muito interessante, né? Se tem algum fator positivo aí de tudo que está acontecendo, eu acho que é esse encurtamento das distâncias, né? A gente está podendo fazer uma live, né? Eu estou em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, vocês de Juazeiro do Norte e uma série de outras pessoas, né, ao longo do Brasil. E o mais interessante ainda, esse evento ficar gravado também e disponibilizado, né, para todo mundo. Então, em primeiro lugar, parabéns aí pela organização de um evento. Já tive, né, em posições como a sua, então sei que não é fácil esse tipo de organização, ainda mais à distância e com uma série né, de dificuldades, seja tecnologia, seja a própria, né, organização do evento. Então, realmente, parabéns, é uma honra estar com vocês aqui. Eu acho que o tema, né, e até, mais uma vez, é interessante até que coincidiu que o meu tema é o tema de encerramento, né, da semana empresarial de vocês, porque a gente realmente está tratando, está num momento bastante inédito na história, né, do mundo como um todo. Acho que a crise do Covid, né, chamada de crise do novo coronavírus, é uma crise que ela tem uma faceta completamente distinta das demais. Ela é uma crise multifacetária, na verdade, né, que iniciou talvez pela primeira vez na história, né, do mundo, história das civilizações, com um aspecto estritamente sanitário, né, que se contaminou, né, se movimentou para algo financeiro, e veio, em razão do lockdown e dos efeitos econômicos disso, se transferiu, né, para uma crise econômica que a gente ainda não sabe muito bem quando vai ser um retorno às atividades. Pelo contrário, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, houve, né, no dia de hoje, principalmente, ontem e hoje, uma série de encerramentos e proibições de atividades que anteriormente eram admitidas. Então, a gente vê que são ciclos de abertura e fechamento, né, que a gente não sabe muito bem quando é que vai terminar. Então, acho que esse é um ponto importante, e acho que esse encerramento, a gente falar né, um pouco dos deveres fiduciários, né, dentro do regime jurídico da crise no Brasil, me parece um tema super oportuno. Super oportuno por quê? Porque o próprio tema dos deveres fiduciários é um tema relevante por si só, dentro da lei das sociedades anônimas, e se a gente for transpor isso para a lei 11.101, a gente vai ter certamente uma série de desafios, e a ideia aqui é compartilhar com vocês um pouco de quais são esses desafios. Eu pretendo falar por mais ou menos, só vou cronometrar o meu tempo aqui para ter algum tempo de debate depois, né? Estou à disposição para responder qualquer tipo de pergunta, obviamente, se eu conseguir. A ideia é falar mais ou menos uns de 15 a 20 minutos, mas a palestra aqui, o bate-papo, está dividido em mais ou menos três pontos, três tópicos. O primeiro deles é contextualizar um pouco os deveres fiduciários dos administradores no contexto da Lei das Sociedades Anônimas, Lei 6404 de 76. Depois trazer isso um pouco da Lei 11.101 nos seus dois principais
movimentos de crise. O primeiro deles é a recuperação judicial, né, que tem uma inspiração pelo artigo 47, que é a preservação da empresa, e num segundo momento, dentro da própria falência, e examinar se tem alguma uma variação, né, nesses deveres fiduciários num cenário ordinário, em que a companhia funciona, né, com todo o seu potencial, e num cenário de crise, numa potencial recuperação ou numa potencial falência, e ver como é que isso aí, mais ou menos, né, funciona dentro de uma sistemática de deveres decisórios e de administração à luz da crise. Então, iniciando aqui, fazendo uma breve introdução, e aqueles que ainda não tiveram oportunidade, eu sei que eu falo para estudantes aqui, de se deparar ainda com o estudo do direito societário, tem um texto do Túlio Ascarelli, que está publicado, né, nos Problemas das Sociedades Anônimas, um livro que foi editado em 45 e depois tem uma segunda edição em 67. E o Túlio Ascarelli talvez tenha sido o grande mérito da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, porque ele foi obrigado, como judeu, a fugir da Itália para São Paulo, e ele recebeu, né, uma oportunidade de lecionar na Universidade de São Paulo e foi um dos autores, talvez o principal comercialista brasileiro, né, com alguma origem estrangeira. O Ascarelli revolucionou o direito societário brasileiro, e esse texto do contrato plurilateral ele é essencial. Por que ele é essencial? Porque ele mostra como o contrato de sociedade ele é completamente diferente de outros contratos bilaterais, como a compra e venda, como a permuta, como o mandato. Existe no direito societário e no contrato de sociedade uma comunhão de escopo que é essencial dentro desse contrato. Então, dentro dessa sistemática de cooperação entre sócios, os deveres da boa-fé objetiva, deveres de lealdade, de diligência e assim por diante, eles ganham um tempero muito adicional. Eles são ordenados em grau de intensidade máxima. É o que o professor Clóvis do Couto Silva refere, o professor Fábio Comparato também, que nas sociedades, principalmente as sociedades anônimas, existe um dever de fiduciário em grau máximo. E isso se repercute, tem reflexo na lei das SAs, porque um dos grandes pilares do ordenamento jurídico nacional é justamente o estabelecimento de deveres fiduciários ao acionista controlador e aos administradores, como uma espécie de contrapeso, né, ao poder que eles recebem, seja o controlador no exercício da atividade social, sejam os administradores na representação, muitas vezes, do controlador no exercício da administração, ou muitas vezes até na própria administração propriamente dita. Então, o fato é que hoje existe dentro do direito societário uma série de obrigações fiduciárias aos administradores. Porém, essas obrigações, elas têm aspectos bastante limitadores da atividade, mas elas também têm alguns limites na própria atuação. Então, o administrador de uma sociedade anônima, ele não é responsável, por exemplo, pelo insucesso da atividade empresarial. Então, existe aqui dentro dos deveres fiduciários, aqui, principalmente o dever de diligência, uma espécie de obrigação de meio do administrador e não obrigação de resultado. Então, o fato da sociedade ter, né, entrado num processo de crise empresarial não necessariamente, ou na verdade, não é, no primeiro momento, responsabilidade daquele administrador. E essa regra ela foi muito bem delineada pela jurisprudência norte-americana, à luz do princípio ou da regra da Business Judgment Rule, que significa, na verdade, uma sistemática de criação da jurisprudência norte-americana que dá aos administradores uma proteção no caso de decisões empresariais equivocadas. Então, ou seja, o Poder Judiciário não tem a competência ou a prerrogativa de examinar o aspecto empresarial da decisão. Ele precisa examinar, sim, se o administrador tomou todas as medidas necessárias para tomar aquela decisão. E a gente vai ver com um pouco mais devagar quais são essas questões ao longo aqui da apresentação. No entanto, se a gente tem todas essas considerações à luz de um aspecto fisiológico ou de um funcionamento normal da sociedade, a questão que fica, e esse é o ponto essencial aqui do bate-papo, é: será que esses deveres fiduciários eles têm um funcionamento ordinário também num regime de crise? Ou será que a gente precisa olhar para esses deveres exigindo ordenações, orientações diferentes desses administradores à luz de uma recuperação judicial ou de um processo falimentar? Então, esse é um pouco da introdução do tema, Marcos, que eu gostaria de tratar. Vamos tentar entrar um pouquinho mais, e fique à vontade para me interromper, caso tenha alguma pergunta aí. Se eu me permite, né, eu acredito que a primeira grande limitação que a gente precisa entender, né, além dos aspectos legais, seria o próprio objeto, né, que constitui a atividade.
Então, eu acredito que ele seja o primeiro limitador para a atuação desses Perfeito. administradores. Aí, para além, né, dos contornos do objeto social, é que nós teríamos esses deveres fiduciários, e a consideração da atividade como uma obrigação de meio. É isso? Perfeito. O objeto social, de fato, é o grande limitador da atividade do empresário, inclusive dos administradores. Qualquer ato que seja praticado além do objeto social, ele necessariamente vai ser contrário ao estatuto, porque o objeto social está regulado dentro do estatuto, e isso sim pode levar a uma responsabilidade do administrador. Agora, num contexto normal, né, ordinário das atividades, a gente parte da premissa que o administrador está seguindo o objeto social da empresa, e mesmo assim, aquela empresa pode sofrer uma intempérie econômica e passar por um processo de crise. E a dúvida que fica é o seguinte: num processo de crise, como eu devo examinar os deveres fiduciários dos administradores? Como é que funciona mais ou menos essa categorização, né? E esses deveres, à luz da Lei 11.101, eles podem ser exigidos de forma distinta ou não podem? É um pouco dessa sistemática que a gente vai conversar aqui. O ponto inicial, Marcos, está alinhado com a tua pergunta, é que quando a gente estuda no direito civil, e aí talvez um pouco nas instituições de direito romano, a gente se depara com aquele conceito, né, do bonus pater familias, que é aquele homem médio, né, que mais ou menos é considerado pela lei como um exemplo geral das atividades. Acho que o primeiro ponto aqui é que o administrador de uma sociedade ele não pode ser equiparado ao bonus pater familias, porque a atividade dele, inclusive à luz da Lei 6404, é uma atividade essencialmente profissional e específica, especializada. Tanto é que a própria lei, quando trata do administrador como se fosse um órgão da companhia, ele estabelece, além dos deveres naturais desse tipo de atividade, também uma remuneração especial à luz das suas experiências, da sua formação jurídica ou empresarial e assim por diante. Portanto, não é correto olhar para o administrador de uma sociedade e compará-lo a um cidadão comum. Pelo contrário, deve-se compará-lo a um profissional de mercado que ocupa aquela posição em razão dos seus próprios méritos. Então, essa é uma distinção bem importante de ser feita, na medida em que a gente não está tratando de pessoas iguais aqui. O bonus pater familias ou o homem comum e um administrador. Agora, a contrapartida disso é aquilo que eu referi anteriormente, que o dever do administrador é bem administrar a empresa e não necessariamente de gerar lucro da atividade. Então, é possível que um administrador, por exemplo, ele tenha cumprido todos os seus deveres e, mesmo assim, a atividade foi à bancarrota. Então, o importante de enxergar nessa circunstância é qual foi o procedimento adotado pelo administrador em todas as suas decisões que levaram a sociedade àquele estágio de pré-falimentar ou eventualmente até falimentar. E aqui a gente está tratando essencialmente de uma obrigação de meio. E quando a gente fala de obrigação de meio, é importante também ter em consideração que tem pelo menos dois derivadores dessa obrigação. O primeiro deles é que o administrador ele precisa estar bem informado para tomar as decisões. Isso quer dizer que ele precisa se cercar de uma série de pessoas ou de iniciativas que permitam que ele receba informações adequadas para a tomada de decisão. E a segunda derivação disso é que a informação que ele recebe tem que ser examinada por esse administrador de uma maneira bastante crítica. Ele tem o que se chama dentro da doutrina de um dever de investigar essa informação, de não dá-la como boa por si só, e sim de examiná-la e, a partir dela, questioná-la para que sim seguir em frente. Cumpridos esses dois pressupostos, aplica-se à atividade decisória do administrador aquela regra que eu referi anteriormente, importada do direito norte-americano, da Business Judgment Rule. Ou seja, em decisões empresariais, eu presumo, ou dos fatos eu retiro, que o administrador decidiu de forma bem informada e investigou as informações. Se ele fez isso, ele não pode ser responsabilizado, pelo menos teoricamente, pelas decisões que levaram a companhia, eventualmente, a uma crise. Agora, quando a gente passa isso para um regime de recuperação judicial, me parece que a gente tem uma situação bem diferente. A primeira situação é a seguinte: a Lei 11.101, e aqui a gente muda de ordenamento jurídico, que é a lei que regula a recuperação judicial e falimentar no Brasil, e a falência no Brasil, ela tem, né, e aí o Fábio Comparato descreve isso muito bem no aspecto jurídico da marca empresa, ela passa uma espécie de movimento pendular, né, ou seja, um determinado momento da história ela defendeu os interesses dos credores,
em outro momento da história, ela foi um pouco mais favorável ao interesse do devedor. É claro que isso é uma simplificação, até para fins didáticos, mas o importante é mostrar que o Brasil hoje, pela Lei 11.101, ele tem uma espécie de dificuldade de estabelecer se a nossa lei ela é favorável ao devedor, à atividade empresarial, ou ela tem um perfil mais pró-credor. O mundo civilizado, ele divide as suas legislações mais ou menos nessa linha. Se a gente for olhar, por exemplo, a legislação alemã e a legislação europeia como um todo, mas principalmente a alemã, a australiana, são legislações que defendem os credores, a legislação inglesa também. Agora, se a gente olha a legislação francesa, por exemplo, e alguma parte da legislação americana, são legislações um pouco mais pró-atividade empresarial. O Brasil ele fica um pouco no meio termo. Se a gente olha o artigo 47, o princípio da preservação da empresa de fato está ali. Porém, não é somente a preservação da empresa que conta. Tanto é que o 47 fala todos os stakeholders, ou todos aqueles outros interesses que estão no entorno daquela sociedade empresária em crise, credores, comunidade, trabalhadores e assim por diante, devem ser considerados nessa decisão. Porém, com relação aos administradores em si, a nossa lei fez uma escolha. E essa escolha foi o que se chama, em latim, do debitor in possession. A expressão parece bastante complexa, mas ela não é. A lei estabelece o seguinte: quando o devedor entra em recuperação judicial, o administrador da empresa continua na administração. Então aqui tem um falso cognato da nossa lei, quando chama o antigo síndico da falência, hoje ele é chamado de administrador judicial, mas fato é que o administrador judicial não administra a empresa na recuperação judicial. Então vejam aqui que o legislador pecou talvez um pouco por um dilema conceitual aqui, que gera muitas vezes, quem não é versado no tema, uma confusão conceitual. O administrador judicial não administra a empresa, num primeiro momento. O dever dele seria mais de fiscalização, não é? Exatamente. O dever do administrador, nesse primeiro momento, dentro da recuperação judicial, é uma fiscalização. No entanto, isso não quer dizer, e aí me parece que hoje a Lei 11.101 ela é clara nesse sentido, que o interesse do administrador ao ingressar numa recuperação judicial deixa de ser a satisfação tão somente dos seus sócios com a distribuição de dividendos, e sim uma satisfação de toda essa comunidade de credores, trabalhadores, o próprio fisco, no pagamento dos credores à luz do plano de recuperação judicial que vai ser apresentado. Então há aqui um temperamento, na minha visão, bastante distinto dos deveres fiduciários quando se ingressa numa recuperação judicial. Tanto é verdade que, se a gente for olhar o artigo 64 da Lei 11.101, que estabelece hipótese em que aquele administrador que foi mantido quando do pedido de recuperação judicial ele pode ser destituído pelo juiz, a gente percebe que tem certos atos listados no 64 que num ambiente ordinário de funcionamento empresarial, eles seriam aceitáveis, talvez, pelo administrador, e no âmbito da recuperação judicial, eles são tidos como meios para afastar o administrador da administração da sociedade. Então vejam aqui que, na minha visão, está muito claro que existe dentro da recuperação judicial um temperamento, um condicionamento bastante diferente dos deveres fiduciários dos administradores. Portanto, o administrador da empresa, embora ele se mantenha na administração da sociedade no primeiro momento num regime de recuperação judicial, o risco tolerado para ele tomar decisões empresariais, ele é muito mitigado pela lei e exige que ele tome em consideração outros deveres que talvez ele não devesse considerar no regime ordinário, sem que a crise estivesse instalada. Esse é o primeiro ponto que me parece muito importante aqui, Marcos, para a gente fazer uma diferenciação. Tá? Qualquer conduta do administrador na recuperação judicial que não siga esses princípios e essas diretrizes pode vir a ser levada a uma ação de responsabilidade, seja pelo artigo 159 da Lei das SAs, seja pelo artigo 82 da Lei de Falência, que a gente vai ver num segundo momento. Mas então, aqui fazendo uma segunda fechamento então, do ponto que eu ingressei agora, existe sim uma mitigação, na verdade uma mitigação não, um temperamento adicional, um condicionamento adicional dos deveres fiduciários na recuperação judicial. E agora o terceiro ponto... O senhor me permite, tem uma pergunta aqui do Dr. Igor, ele que é membro da nossa comissão, né? Ele pergunta, seria correto dizer que os interesses convergem entre si? Me parece, Marcos, que não é bem uma convergência. Eu acho que há uma convergência antes da recuperação judicial, quando o administrador e acionista ou sócio,
eles estão voltados para a atividade empresarial da empresa, para que ela faça o que melhor pode fazer, que é distribuir resultados como dividendos para os seus acionistas. Quando eu ingresso numa recuperação judicial, os interesses que importam deixam de ser apenas os interesses dos acionistas e passa a ser esse interesse da massa de credores, do próprio fisco, embora ele não esteja na recuperação judicial, acho que o interesse dele aqui deve ser considerado, e do ambiente e dos trabalhadores. Então, aqui existe uma convergência de interesses, mas não entre sócio-administradores, sim entre administrador, sócio, credores, comunidade e uma série de outros agentes. Então, é mais nesse sentido, tá? Certo. Então, acho que, e passando para o terceiro ponto aqui, quando a gente examina o dever, né, de diligência na falência, aqui a gente entra num campo muito interessante e pouquíssimo abordado pela nossa doutrina, e acho que pela jurisprudência sequer considerado, que é o seguinte: existe um dever do administrador, ao identificar que a crise empresarial já foi instalada, de pedir falência da sociedade. Eu consigo retirar do ordenamento jurídico brasileiro esse dever. A lei brasileira trabalha com presunções, né? Ou seja, o artigo 94, inciso 1º, 2º e 3º, quando ele examina quais são as bases jurídicas da falência, ele trabalha com o não pagamento de determinado, tem um piso ali de mais ou menos 40 salários, que é um suporte fático importante da impontualidade, tem o do 94.2, que é da execução frustrada, e tem do 94.3, que são os atos falimentares. Então, nessas circunstâncias, o administrador, ao praticar um ato, me parece que ele já tem ciência de que a sociedade, por alguma razão, ela não está funcionando dentro de um regime ordinário de atividade empresarial. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: dentro desse contexto, cabe ao administrador tomar alguma atitude para ou recapitalizar a empresa, fazendo pedido aos seus sócios, ou até ele mesmo, tentando fazer um aporte ao capital social, ou ele tem um dever de pedir falência para que os credores possam tomar, né, os seus créditos à luz dos bens que a massa tem. Ou não existe esse dever. A gente não precisa considerar tudo isso no contexto falimentar. As legislações do mundo afora, elas tratam do tema de forma bastante diferente. Por exemplo, no direito inglês, né, e no direito americano, existe a chamada deepening insolvency, que na verdade é uma teoria que primeiramente foi bastante aceita pela jurisprudência, depois houve um certo declínio, que diziam que o administrador de uma sociedade ele tem um dever de ingressar com pedido falimentar, tão logo ele tem identificado que a crise que assola aquela empresa é incontornável. Se a gente for olhar para o ordenamento espanhol, para o ordenamento português e o ordenamento alemão, existem deveres expressos na legislação dizendo que, se o devedor deixa de cumprir obrigações em determinado período de tempo, ele tem uma obrigação legal de ingressar com o pedido falimentar. Então vejam aqui que é óbvio que é importante a gente considerar esse contexto, só que a gente precisa examiná-lo à luz dos incentivos, e aqui a análise econômica do direito é importante. Por quê? Será que no direito brasileiro a gente impor ao administrador um dever de pedir falência, ele é um estímulo correto para a posição de administrador? Ou seja, será que eu não estou simplesmente eliminando, né, incentivos para que pessoas idôneas ingressem no período, numa posição de administrador de uma sociedade, já considerando que o administrador no Brasil, o que não ocorre em outros ordenamentos, ele responde por débitos trabalhistas, eventualmente, responde por débitos previdenciários, responde por débitos tributários. Claro que eu estou falando de maneira geral, cada uma dessas disciplinas tem as suas particularidades, mas esses riscos não existem em outros ordenamentos, e no Brasil existe. Será que faria sentido impor ao administrador mais esse ônus, né? Será que não estaríamos aqui impedindo, até dificultando mais pessoas qualificadas a ingressarem nessa posição? Eu acho que é uma pergunta razoável que a gente precisa fazer. Por outro lado, me parece bastante razoável que um administrador numa posição de administração de patrimônio alheio, que é a posição do administrador hoje, ele não administra bens próprios, ele administra bens de terceiros, que são os sócios, quer dizer, a sociedade e, por conseguinte, os aportes dos sócios. Será que ele não tem um dever para com a comunidade que ele contrata de ingressar com pedido falimentar caso ele veja que não há condições de pagar os credores à luz dos ativos daquela empresa? Me parece aqui uma decorrência natural do dever de boa-fé desse administrador que ele o faça. Mas a nossa legislação não estabelece isso de forma clara e objetiva.
O artigo 105, que fala da autofalência, ele não deixa isso claro. A minha interpretação, Marcos, e aqui eu já passei de 20 minutos, eu queria passar a palavra para os colegas, se eles tiverem alguma pergunta também, é que me parece possível, sim, a gente examinar isso à luz, né, do dever fiduciário de pedido de falência. Eu acho possível construir, assim, essa teoria. Inclusive, acho que ela, num contexto em que a legislação tem estendido cada vez mais, né, a possibilidade de outros agentes econômicos, que não necessariamente sociedades empresárias, como, por exemplo, associações civis, como é o caso de universidades, vide o caso da Cândido Mendes, produtores rurais, associações como a UBRA, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que também é uma entidade de ensino, fazerem uso da lei recuperatória, me parece que, como uma espécie de contrapartida, é sim exigível desses administradores, seja na recuperação, seja na falência, uma modificação nos seus deveres fiduciários. Do contrário, estaremos aqui estabelecendo incentivos perversos para que esses administradores adotem posturas contrárias à recuperação da empresa e favoráveis a tão somente os seus próprios sócios ou, eventualmente, a sua própria pessoa. O que, em qualquer legislação do mundo, deve ser proibido e, de fato, é com penalidades, inclusive na esfera penal, bastante severas. O artigo 82 da nossa lei de recuperação, ele estabelece uma possibilidade de punição desse administrador, o que me parece, em tempos de pandemia, um tema bastante espinhoso da gente conversar, mas o projeto 397 que está sendo, né, discutido, já foi aprovado pela Câmara e está em discussão no Senado, na minha visão, ele é bastante temerário para a economia nacional. Ele traz uma, entre aspas, aqui, moratória legal de 30 dias para absolutamente todos os agentes econômicos, sem distinção, trazendo um processo de negociação preventiva que, na minha visão, vai simplesmente liquidar qualquer liquidez na economia, com perdão da repetição. E esses deveres fiduciários sequer estão ali transcritos, ou seja, o devedor ele ganha uma autonomia bastante grande de simplesmente não pagar nenhum credor por pelo menos 90 dias, com algum filtro que não é significativo na minha visão, filtro no sentido de barreira de legitimidade. Em contrapartida, não se exige dele nenhum dever fiduciário adicional. Então, acho que essa é uma discussão importante no cenário nacional e que a gente certamente vai, seja agora, seja posteriormente, se deparar com ela. E fico muito feliz de ter tido a oportunidade aqui de conversar um pouco com vocês sobre esse tema e de fazer um encerramento, certamente não à altura do que vocês, né, mereceriam, mas pelo menos com algum ponto para a gente debater em segundo momento. Eu agradeço a atenção de todos aí, estou à disposição para a gente bater um papo. Obrigado. É um momento em que esse tema, né, surge, né, e demonstra a sua importância, dado o número de casos, né, de recuperação e de falência. Ou seja, o direito das empresas em crise, ele é emergente, principalmente nesse período que a gente está vivendo. Diante disso, Certamente. eu tenho um questionamento, né? Para existir deveres fiduciários, é preciso existir uma relação fiduciária. Onde é que nasce essa relação fiduciária dos administradores? É uma boa pergunta. Se a gente for olhar, Márcio, né, na construção histórica dogmática aqui do direito empresarial, a posição jurídica dos administradores, no primeiro momento, era tida, né, como mandatário. Era como se o administrador fosse um mandatário de terceiros para a administração de uma atividade, ou talvez até um prestador de serviço em algumas legislações. A partir mais ou menos da década de 70 e a lei brasileira de 76, que é um monumento legislativo, talvez seja a melhor lei, né, embora tenha surgido no âmbito da ditadura militar, ela foi feita por dois juristas, né, de primeira linha, José Luiz Bulhões Pedreiro e Alfredo Leme Filho, que fica uma dica aqui para quem quiser estudar o direito empresarial, principalmente o direito societário, são autores que têm uma produção muito profícua, facilmente acessível, e eles realmente revolucionaram o direito brasileiro, trazendo para a esfera, né, dos órgãos societários a figura da administração. Então, hoje a administração, na lei das SAs, ela é construída como um órgão. E por ser órgão, ela permite a construção dos deveres fiduciários, que é o dever, né, que na doutrina norte-americana é a chamada de fiduciary duties, que na verdade são deveres que se aplicam a administradores, a pessoas, na verdade, que têm um dever de administrar bens alheios. Porque, na verdade, o administrador ele não é titular dos bens da companhia. Quando se forma uma companhia, os acionistas eles aportam recursos, seja via dinheiro, espécie, seja via bens, para formar um patrimônio distinto do deles. E esse é o princípio da responsabilidade limitada. Na medida em que eles limitam a responsabilidade deles ao valor dos aportes, eles criam um novo ser.
que é a personalidade jurídica. No caso das companhias que têm personalidade jurídica, tem algumas que não têm, as SAs têm. Quando se cria essa nova entidade, ela tem vida própria e tem patrimônio próprio. O administrador, na verdade, ele nada mais é do que um administrador desse patrimônio. E aí surge o dever de fidúcia, um dever de administrar bem alheio, bem da sociedade. Então esse é um pouco, né, em breves palavras aqui, da construção dogmática jurídica desse dever fiduciário dos administradores nas SAs. Isso seria basicamente decorrente da lei, né? Já que há essa previsão legal, né? Do administrador como órgão. Decorre da lei. A lei não fala necessariamente em órgão, tá? Mas assim é o que a doutrina entende, e o dever fiduciário, que é o 153, o dever, né, evitar conflitos de interesse no 154, dever de informação no 155, o dever de lealdade no 157, dever de informação. E aí tem uma série de decorrências que são construções, são conceitos abertos, né, de certa forma até indeterminados, que permitem que a própria CVM, por exemplo, faça uma interpretação bastante criativa, aqui no sentido positivo da palavra, de tentar usar essas construções para talvez cobrir situações que sequer os autores do anteprojeto tinham na sua cabeça quando o criaram. Exatamente, até porque normalmente o que se espera, né, é que a legislação regule, né, situações típicas, né, o que acredito que o senhor se referiu como relações ordinárias, né? Por Sim. exemplo, isso remete um pouco, né, ao regime jurídico de direito privado. Vamos aqui para o Código Civil. Né, quando você estabelece uma relação, né, um negócio jurídico entre as partes, né, firmado um contrato, né, surge aquela chamada relação sinalagmática, né, ambos têm direitos e deveres. Só que a principiologia por trás, né, do direito civil é diferente da principiologia relacionada ao direito empresarial, a despeito de os dois estarem no mesmo dispositivo, né, no mesmo Código Civil. Aí, primeiramente, é o que leva em conta, né, a distinção das relações de direito privado, tipicamente. Principiologia, né? Os sujeitos também envolvidos conforme a posição que assumem, né? Por exemplo, quando você tem uma negociação, né, entre uma concessionária e um consumidor, né, e um cliente que vai comprar um carro, isso já estabelece uma relação de consumo. Entre empresas, não é? Já é uma relação típica de direito empresarial. E entre pessoas, por exemplo, para a alienação de um bem adquirido anteriormente, isso seria um contrato civil, né? Mas cada um, a despeito de serem regimes jurídicos de direito privado, precisam observar a principiologia específica para cada ramo, a posição que os sujeitos assumem. E, essencialmente, né, o que eu percebi, se eu me corrija se eu estiver errado, é que esses deveres fiduciários, né, dos administradores na crise empresarial revela a necessidade de mitigação dos princípios, né, da principiologia diante do cenário institucional. Né, como, por exemplo, em uma situação de normalidade institucional, tem o princípio da preservação da empresa, né, levando em conta os interesses, né, da sociedade, voltada à continuidade também da atividade empresarial. Mas quando se leva em conta o processo alimentar, já tem uma mitigação, no sentido de desenvolver a atividade mais voltada à satisfação dos credores, não é isso? É isso mesmo, Marcos. Acho que os dois pontos principais, né, da tua fala aí, da tua pergunta, eu acho que são os últimos, né? Ou seja, quando a gente olha para recuperação judicial, a gente tem, né, uma espécie de dogma hoje no Brasil da preservação da empresa. Mas é um dogma incompleto, na minha visão, porque é a preservação da empresa economicamente viável. A empresa que não é economicamente viável, que é aquela que, por alguma razão, por exemplo, o parque tecnológico dela, em virtude de uma tecnologia surgida no Vale do Silício, se tornou obsoleto. Essa empresa, por mais que ela queira, ela não é recuperável. É melhor num regime de mercado, da livre iniciativa, como a gente vive ainda no Brasil, é que essa empresa ela seja decretada falida, os seus ativos sejam vendidos pelo preço que for, e um outro empresário tome o risco para recuperar essa atividade à luz da nova tecnologia. Não adianta querermos manter, e se vê muito isso na prática, né? A gente mantém espécie de empresas zumbis, né, no Brasil. As recuperações judiciais elas têm tido muito, né, aprova-se planos a todo custo. Me parece que a gente está vivendo uma espécie, a lei tem 15 anos, né, um pouquinho mais do que isso, então a gente está vivendo um processo de adaptação, de destruição criativa, que o Schumpeter fala muito bem,
em que é uma espécie de ida e vinda, em que a gente está tentando achar um pouco, né, o ponto de equilíbrio aqui. Por isso que eu acho tão importante que a gente olhe para a legislação, mas aprenda também a renová-la naquilo que a gente faz, que a gente consegue fazer. O Thaler, que é um autor francês do início dos... Tem uma frase que é muito interessante, que ele fala o seguinte, que a lei de recuperação judicial é a lei que mais se desgasta com o tempo. As suas reformas geralmente são reformas pontuais decorrentes de crise e não necessariamente de uma revisão dos seus institutos. E a gente está vendo justamente isso no Brasil agora. A gente vê uma crise que ela historicamente não tem precedentes. 2 pontos até para quem gosta de história. É interessante, pela primeira vez desde a peste negra de 1561, né, o Papa Francisco trouxe à luz o crucifixo da peste negra. Então ele rezou uma missa em Roma sem nenhum fiel assistindo, levantando o crucifixo. Isso é histórico do ponto de vista da construção religiosa. Da mesma forma, né, o Trump, goste ou não dele, eu particularmente não gosto, mas ele reeditou atos da indústria nacional americana. A gente está falando dos Estados Unidos, que é um país, pelo menos teoricamente, super, hiper liberal, em que o governo pode determinar o que as empresas devem produzir, no caso, respiradores. Então vejam que a gente está vivendo um momento histórico absolutamente distinto de outros. Então é necessário sim que a legislação falimentar ela seja revisada e esses deveres fiduciários eles sejam trazidos para a discussão na medida em que o devedor ganha moratórias ou suspensões legais. Por outro lado, ele também tem um dever para com os credores. Por exemplo, será que ele não deveria buscar uma renegociação real? Ou basta ele simplesmente mandar um e-mail ou simplesmente não fazer nada? Será que isso não pode ser interpretado contra ele? Essas questões que me parecem super relevantes no crise, elas foram deixadas de lado tanto pela Câmara quanto pelo Senado na análise do projeto. O que a gente tem tentado via emenda é mostrar para as pessoas que as leis têm efeitos econômicos. E no caso dessa legislação falimentar, me parece que os efeitos econômicos são catastróficos. Até porque, né, o direito como inclusive, né, em uma das nossas lives anteriores foi mencionado, né, o direito está no plano do dever ser, nortear, né, no sentido de manter a normalidade institucional, manter a normalidade das relações. Mas a economia ela não caminha no mesmo sentido, né? Ela é fática, ela é real e ela costuma ser cíclica. Né? A legislação leva em conta diversos fatores, né? Aspectos socioeconômicos, né? Aspectos culturais, mas a economia ela dificilmente tem distinções de um país para outro, né? Com relação aos períodos cíclicos. Né? Por mais que se desenvolva de forma diferente, por mais que alavanque ou se contraia de forma diferente, não é? Eu diria que a legislação é muito mais limitada para acompanhar a realidade econômica, né? Do que o que a gente realmente gostaria que fosse. Sim, eu acho que tem um ponto aí, Marcos, que é o seguinte, eu acho que os países, né, se for estudar um pouco a história das instituições, e tem um economista chamado Douglas North, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia na década de 90, que ele sustenta que os países se desenvolveram ou não, né, à luz das instituições que eles têm. Se elas são extrativas ou se elas são desenvolventistas. E o Brasil, me parece, que tem uma série de instituições que elas são extratistas, ou seja, elas não agregam valor. Pelo contrário, elas são muito mais perniciosas ao desenvolvimento do que o contrário. Tem um outro livro que é mais recente, que chama Por que as Nações Fracassam, que o James Robson e o Daci Nascimuglu defendem a mesma sistemática. Então, acho que o Brasil, inclusive em termos de recuperação judicial com esse projeto, ele parece estar andando para trás. E eu não tenho problema em eu tenho problema, mas enfim, digamos que eu não tenha problema em andar para trás no sentido regulatório, desde que a gente saiba que essa escolha está sendo feita. Me parece que a grande maioria das pessoas embarca na necessidade de revisar o que a gente tem pela simples revisão. Quando revisar por revisar não basta. É melhor, devemos revisar para melhorar. E o que a gente está fazendo é revisar para piorar. Acho que tem 2 perguntas, se eu não me engano, o Jader mandou 2 perguntas aqui. Tem uma... Meu grande amigo, acho que pode tentar responder uma delas aqui, não sei, o Jader, eu acho que a Mari Conrado também mandou alguma. Isso, exatamente, ela mandou. É assim, ó. Não acho que esses deveres fiduciários, inclusive a obrigação de pedir recuperação ou falência, deve ser estendida aos administradores das sociedades limitadas?
Me parece que sim. Acho que a teoria do órgão, né, ou seja, da administração como órgão, ela é plenamente aplicável às sociedades limitadas, principalmente se as limitadas forem regidas subsidiariamente pela lei das SAs. Eu acho, inclusive, né, cada vez menos significativa essa diferenciação entre tipos societários à luz dos deveres fiduciários. Acho que os deveres fiduciários dos administradores deveriam se aplicar, seja numa sociedade, entre aspas, de pessoas, seja uma sociedade de capitais. Eu não gosto dessa distinção, inclusive eu acho ela bastante perniciosa, mas respondendo a pergunta, me parece que sim, é possível construir à luz do Código Civil, embora o regime dos administradores no Código Civil seja um regime bastante mal organizado, mal disposto pelo legislador de 2002, tanto é que a sociedade simples se aplica de certa forma limitada, é preciso ter algum cuidado nisso, mas eu entendo que sim, não tem por que fazer essa diferenciação, são ambas sociedades empresárias e a partir disso a gente pode fazer uma aplicação analógica, no mínimo. Certo. Tem aqui a outra pergunta do doutor Igor, né? Os meios de negociações, autocomposição e métodos heterocompositivos deveriam, em sua visão, ser mais contemplados tanto pelo juízo como pela legislação? Me parece que sim. Eu acho que a legislação, de uma forma geral, a gente tem já a lei da mediação, temos lei da arbitragem, né? Eu, por exemplo, fui recentemente mediador numa recuperação judicial. A grande questão, acho que a grande pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é o seguinte: temos hoje, né, qualificação técnica no Brasil todo para entregar um serviço de mediação ou até de negociação? Me parece que a resposta, em geral, é não. Embora tenhamos, sim, pessoas muito qualificadas que têm exercido essas posições. Uma segunda pergunta: é da cultura do advogado brasileiro negociar e mediar? Minha resposta também me parece que não. A nossa cultura é essencialmente litigiosa. Pelo menos as faculdades são direcionadas para esse sentido. Agora, isso não quer dizer que não tenhamos que estimular. Eu acho que sim. O que pega muitas vezes é o seguinte: quem é que paga a mediação ou a negociação numa recuperação judicial? Geralmente é a recuperanda. A recuperanda tem interesse em pagar mediador ou negociador? Muitas vezes não. Os credores já têm crédito listado numa recuperação judicial com potencial de deságio elevado. Será que eles vão querer tirar o que se fala no mercado? É dinheiro bom para colocar em dinheiro ruim? Me parece que não. Não temos aqui um mercado de financiamento, né, do deep financing, que é tão falado, né, e muito pouco explorado. Sequer o projeto, né, de 397 trata de forma adequada disso, que, na minha visão, o maior problema da nossa legislação hoje é esse. Então, a gente tem ainda um caminho bastante largo para transitar, para trafegar, antes de ver a mediação e a negociação como reais alternativas. Elas têm sido utilizadas, principalmente em São Paulo, né, pelo Dr. Paulo Furtado, Dr. João, Dr. Marcelo Sacramone. Tem algumas iniciativas aqui em Novo Hamburgo, por exemplo, Dr. Alexandre, mas não vejo hoje como algo que possa ser estendido a todos os casos. Sei que os tribunais, por exemplo, de Salomão têm estimulado câmaras de negociação e mediação. Talvez seja uma alternativa. Eu só não acredito na solução por si só, nessa cultura que hoje a gente vive. Entendo. Tem só mais uma observação aqui, ó, Dr. Jader Lemos, né? De outro lado, deveria ter uma reforma na parte falimentar, até para estimular os pedidos de autofalência. Perfeito, eu acho que sim. Eu acho que o grande problema da falência, né, na verdade são de duas naturezas. A primeira delas é que ela demora muito, né? Tem o tempo, ele na verdade é o maior, não é nem a legislação. Claro, a legislação tem influência nisso, mas o tempo é o grande problema da falência no Brasil. Na medida em que os ativos, uma vez no regime de falimentar, eles são praticamente, né, perdem totalmente seu valor à luz do decurso do tempo. Então, significativo que a gente já tem hoje. E o segundo problema é o que se chama no direito americano do fresh start, que é a possibilidade, se por acaso aquele devedor não tem capacidade para pagar as suas dívidas, né, que seja ele otorgado uma possibilidade de retornar ao mercado, embora ele não tenha conseguido pagar à luz dos seus bens. Talvez algum período mínimo, talvez se possa discutir isso, me parece que sequer necessite. Claro que estamos falando de devedores de pequeno e médio porte, na minha visão, não para todos os devedores. Porque esses indivíduos, independentemente da legislação, eles voltarão ao mercado. Talvez de forma informal, porque a legislação os proíbe. A economia brasileira hoje, esse é um dado mais ou menos recente, ela, em torno de 90%
é formada por pequenos e médios empreendedores. Então, fechar os olhos a essa realidade é fechar os olhos ao Brasil e dar como alternativa para essas pessoas a informalidade. Me parece um equívoco. Com certeza. Eu acredito que não, salvo engano, não tem mais nenhuma observação aqui, né, a respeito da temática. Aqui o doutor Jader comentou, né? Para mim é um dever corolário da boa-fé negociar, dever de cooperação, né? Duty to mitigate the loss. Tanto os credores quanto devedores. O Jader o Jader é um grande amigo aí, obrigado pelas considerações, Jader, assim como a Mari também fez uma, também grande advogada aí, trabalha em São Paulo. Me parece que a gente tem aqui uma discussão dogmática, né? Eu sei que, por exemplo, a professora Judite Martins Costa, ela entende que não há um dever do credor de negociar, né? Mesmo em situações de crise. Agora, tem outros professores que recentemente, inclusive, publicaram, né, artigos sobre isso, que defendem que há, sim, um dever do credor, né, de buscar uma renegociação. Do ponto de vista do devedor, eu acho que conecta um ponto com a explicação anterior que eu dei. Eu acho que, sim, há um dever do devedor, não só de negociar, mas também de pedir a sua autofalência quando ele identifica essa possibilidade, sob pena, inclusive, de ele ser responsabilizado à luz do artigo 82 da Lei 11.101. Então, a minha resposta é sim, é um corolário da boa-fé, principalmente nos casos do devedor. No caso do credor, me parece que a gente talvez seja um pouco excessivo exigir dele uma negociação, na medida que ele está na sua posição originária, né? Que foi uma posição negociada, teoricamente, se presume, com aquele devedor. Então, mas é uma discussão interessante que certamente os tribunais terão de enfrentar nessa crise do Covid, e vamos ver para qual caminho a jurisprudência se direciona. Certo. Eu espero que nós tenhamos a oportunidade de conversar mais uma vez, né, principalmente quando nós passarmos desse momento de crise, né, para vermos o que foi efetivamente aproveitado, o que foi aprendido, as modificações que poderão ser levadas adiante, né? Professor Rodrigo, eu agradeço imensamente, viu, ter aceitado o convite, ter estado aqui conosco. Essa Semana de Direito Empresarial, eu particularmente considero um sucesso, né, todos os dias em que se seguiram, né, com os nossos eventos. Nós tivemos a participação, nós tivemos a audiência e foi promovido o debate. E hoje, é claro, não foi diferente, né? Por isso eu agradeço muito. Agradecer a todos que se fizeram presentes também, mais uma vez agradecer ao AB de Juazeiro do Norte, né, pelo seu presidente, Dr. Vavá, o seu vice-presidente, Dr. João Filho, né, a comissão na qual faço parte, Direito Empresarial, né, na pessoa do Dr. Pedro Wendel, nosso presidente. Marcos, eu que agradeço o convite, fico à disposição aí para a gente bater novos papos, e parabéns aí por todos, eu sei que certamente dedicaram muito do seu tempo para trabalhar em prol disso, parabéns ao AB também por ter a comissão, por desenvolver esse trabalho, e ficamos em contato aí via Instagram, via e-mail, vocês têm meu perfil aí, estou à disposição. Tá ótimo, muito obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.